louvor deserto começa dizendo o quê? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Quem foi que disse isso? Foi Jesus, irmãos. Foi ele quem estava no deserto, jejuando e teve fome. Esse louvor é uma comparação entre o que Jesus vivenciou no deserto e o que nós também vivemos. E nós vamos ver aqui em Mateus, no seu capítulo de número 4, e a palavra do Senhor nos diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto ali do templo em Jerusalém, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Aleluia. Os irmãos podem tomar o seu assento, dando glórias a Deus e aleluia. Deus, o nosso Deus maravilhoso, nos traz, irmãos, essa palavra. Hoje, no domingo, culto de louvor e adoração. É o primeiro dia da semana. Nós temos cultos ao longo da semana, na terça-feira, às 6 horas da manhã, se você puder, esteja aqui às 6 horas no círculo de oração, que tem sido uma bênção, uma revelação de Deus, é algo tremendo, cada culto é diferente. Na quarta-feira nós temos um maravilhoso culto de ensino, vamos dar continuidade ao ensino sobre a vida sexual em santidade. Quarta-feira passada o pastor Marinaldo trouxe um ensino maravilhoso sobre santidade no casamento. Amém, irmãos? Aleluia. E nessa quarta-feira nós vamos ter a continuidade. Às sextas-feiras nós temos o culto da providência divina, culto de oração, oração. Crente tem que estar em oração. Aleluia. Mas o culto do domingo, cada culto tem sua especificidade. Mas o culto do domingo, a gente sempre traz o alimento, porque sabemos que alguns irmãos só podem, a palavra aqui é para aqueles que só podem estar no domingo. Sabemos que alguns podem, mas não vêm. Mas o alimento no domingo precisa ser um alimento substancial, sabe? Aquele mocotó que lhe fortaleça e que lhe prepare para os desafios da semana, para os desertos que muitas vezes se propõem a nós. E o que é que a gente observa aqui? É que Jesus, tendo sido batizado, pastor Marinaldo estava falando ainda há pouco, domingo vai ter batismo. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não estão preparados para se batizar. Misericórdia. Porque quem não está preparado para se batizar, já que tem idade, também não está preparado para morar no céu. Porque Jesus ele deixou 2 ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. São essas 2 ordenanças. Então, se você tem a idade para se batizar e não tem o desejo, então é preocupante. Porque em
João, no seu capítulo 6, a palavra do Senhor também diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. E o que é que tem a ver aqui com a tentação de Jesus? É que logo após ele ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo. Diga, foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Amém, irmãos? Não foi ele mesmo quem foi para o deserto. Não foram as situações da vida, não foram as circunstâncias. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus sabia que ele estava preparado. Amém? Ele estava preparado. Ele já estava batizado. E olhe que batismo é para a remissão dos pecados. E Jesus, ele não foi batizado para a remissão dos pecados. Inclusive, João Batista, ele até questionou Jesus, dizendo: Senhor, eu é que devo ser batizado por ti, e o Senhor é que vem a mim? E Jesus disse: é para que se cumpra a lei. Aleluia. Então, Jesus estava ali dando um exemplo para mim e para você. Eu fico feliz, pastor Marinaldo, que ainda há pouco, o pequeno Gabriel chegou ali e me disse: ô pastora, com quantos anos pode se batizar? Já querendo se batizar, né? Eu disse, com 12 anos aqui na igreja. Aí ele olhou assim, tipo, ainda não é a minha hora, né? Que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas crianças já têm sede e fome da palavra do Senhor. Aleluia. Amados e queridos, o batismo seguido da Santa Ceia fortalece o crente. Amém? A ceia do Senhor é verdadeiramente vida para cada um de nós. Louvado seja Deus. E vamos observar que o ministério de Jesus começa com o batismo e termina com a ceia. Você pode dizer, termina com a cruz? O último momento dele com seus apóstolos foi aonde? Foi ali, à mesa. Foi a comunhão. Depois, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar, para adorar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não estava lá com os 12, ele estava lá com os 3. Pedro, Tiago e João. Então, o ministério de Jesus, ele começa no batismo e ele termina na ceia do Senhor. Por isso que ele diz na ceia, que ali é o novo testamento no meu sangue. Na cruz do Calvário, ao entregar a sua alma, Jesus diz, tetelestai, está consumado. Aleluia. Mas o que é que tem a ver comigo e com você nesse domingo? Quer dizer, amados, que o Espírito de Deus vai te conduzir às vezes para lugares que você não imagina, amém, irmãos? Mas você quer estar onde Deus está? Amém? Você quer estar onde Deus está? Porque às vezes no palácio Deus não está. Muitos querem estar no palácio. Inclusive Satanás ofereceu isso para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que foi que Satanás estava ali oferecendo para Jesus? Fama, poder e riqueza. E aí você pergunta, diabo dá isso a Jesus? O diabo não tem nada para dar a Jesus. Tinha sim, tinha. Porque o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo habita no maligno. O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. E quem é Mamon? O Deus da riqueza. O demônio que faz pessoas enriquecer. Por isso que no livro dos Salmos, a palavra do Senhor diz que não é para nós termos inveja da prosperidade do ímpio. Você conhece algum ímpio rico? Porque eu conheço muitos. Conheço muitos ímpios ricos. Conheço muitos, pelo menos da televisão, muitos bandidos ricos. Muitos corruptos ricos. Muitos artistas.
ricos e a riqueza deles não veio de Deus. Por isso que Satanás diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Mas nós estamos aprendendo com o Senhor que nós não vamos fazer nenhum tipo de negociação. Só ao Senhor nós adoraremos. Amém, igreja? Só a Ele nós adoraremos. Irmãos, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no seu capítulo 1, versículo 12, também falando sobre a tentação de Jesus no deserto, a palavra do Senhor diz assim, olha: logo após o Espírito, logo após ali o batismo, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Deserto também é lugar de animais selvagens. No deserto tem muitas cobras, muitas serpentes. As cobras mais venenosas ficam no deserto, inclusive escorpiões, embaixo das pedras. Eu não sei se vocês sabem, mas nas florestas mais densas, tem cobras de grande porte, como a jiboia, como a anaconda, e que inclusive são cobras que não têm veneno. Elas crescem muito e elas matam com um abraço, né? Elas se enrolam na presa e elas matam ali por asfixia. Não é com veneno que a jiboia ou a anaconda mata. Elas mordem mesmo, morder no sentido de fisgar, de prender, mas elas não são venenosas. As serpentes mais venenosas estão no deserto. Elas ficam ali, sabe? Elas deslizam sobre a areia. Inclusive, as serpentes muito venenosas, elas são pequenas. Assim como os melhores perfumes estão nos menores frascos, os piores venenos estão nas serpentes menores. Algumas delas picam e saem, porque sabem que a queda é rápida, que a morte é repentina. Mas, irmãos, você não está sozinho nesse deserto. Aleluia, amém? Você não está sozinho nesse deserto. Jesus estava, a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Marcos, que ele estava ali rodeado por animais selvagens, mas os anjos o serviam. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o servem. Aleluia. Daqueles que temem ao Senhor, o anjo está ao teu redor. E ele te livra de todo o mal. Mas, amados, quando a gente volta para o início da história do povo de Israel enquanto nação, ali no livro do Êxodo, a gente observa que o povo, quando Deus tira ali com mão forte o povo ali do Egito, e diz que iria levá-los para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E ali as pessoas saíram ali naquela madrugada. Saíram rumo à terra prometida. Mas a palavra do Senhor também nos diz, aleluia, no livro de Êxodo, no seu capítulo 13, versículo 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Sabe por quê, irmãos? Quando você vai lendo o texto, a palavra de Deus deixa claro que era para o povo, ao ver a batalha, não esmorecer a força e não desejar voltar para o Egito. Foi por isso que Deus levou-os ao deserto. Muitas pessoas, quando a luta chega, desistem no caminho. Depois você pode fazer essa leitura em Êxodo, no seu capítulo de número 13. Porque foi que Deus os levou no caminho do deserto. Era para eles não voltarem ao Egito. Palavra nesse domingo: não queira voltar atrás, amém? Não queira, não deseje voltar atrás. A gente observa, irmãos, que aquela viagem do povo de Israel era para ser uma viagem de poucos dias, talvez só algumas semanas, mas se prolongou por 40 anos. Não foi porque Deus quis, foi porque o povo se queixou, foi porque o povo murmurou. Eu quero lhe dizer,
que deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. Deserto é a faculdade do crente, amém, irmãos? Deserto é lugar de aprendizado. E ainda ontem, quando eu estava revendo essa palavra, louvado seja Deus, eu estava pensando como professora, temos aqui algumas prós, né, Lide, né, Tati, né, Simonete, temos algumas professoras aqui, e eu estava pensando sobre o momento da prova. Danilo fez prova semana passada, Bruna, alguns irmãos que passaram ali pelo concurso na semana passada. Olha só, você estuda o ano inteiro, ou uma unidade inteira. O momento da prova se resume a 50 minutos na escola, né, Isis? O momento da prova é pequeno, diante de tudo que você aprendeu. Amém? Amém, irmãos? A prova não é a sua vida, não. A prova é apenas um momento. A sua vida é muito maior do que essa prova. Você pode dar glória a Deus? A sua vida com Deus é muito mais importante do que aqueles 50 minutos da prova escolar, irmãos. E às vezes as pessoas colocam toda a expectativa apenas na prova. A prova serve para te aprovar. Aleluia. A prova serve para ratificar, para comprovar a tua vitória. Aleluia. Você tem que encarar a prova. Aleluia, como o carimbo da vitória. Você tem que encarar o deserto como o teu diploma de crente na terra. Aleluia. Então, amados, nós começamos falando de Jesus. E Jesus, ele começa o seu ministério ali no Rio Jordão. E logo na sequência ele passa pelo deserto. E dali em diante, Jesus vem para o seu ministério promissor. Jesus vem para cumprir a missão dele, até morrer na cruz, para nos dar a vitória. Israel também. Israel sai do Egito, vida no cativeiro, vida de escravidão, por 430 anos. E depois atravessa o deserto, até chegar à terra prometida. Muitos caíram no deserto. Muitos foram deixados para trás. Mas Josué, no seu capítulo 24, ele diz: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses que os seus pais adoraram, se vocês querem servir aos deuses dessa terra, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E ali o povo todo declarou com Josué: nós também serviremos a esse Deus. Aleluia. E ali, irmãos, com mão forte, nosso Deus abriu as águas do Rio Jordão. Preste atenção. Preste atenção. Na entrada para o deserto, não sei se você já tinha pensado nisso. Para entrar no deserto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho, não foi? Saindo do Egito, Deus abriu as águas do Mar Vermelho por intermédio do seu servo Moisés, e o povo entrou no deserto. E para sair do deserto, Deus também fez algo espetacular. Deus abriu as águas do Rio Jordão por intermédio do sucessor de Moisés, Josué. E ali, irmãos, o que é maravilhoso é que para entrar no deserto, o Mar Vermelho se abriu, a Bíblia diz, se fizeram ali 2 muros de um lado e do outro, e o povo passou a pés enxutos. Agora, para sair do deserto e entrar na terra prometida, mais uma vez, as águas se abrem. Aleluia! Só que agora eu quero que você imagine. Agora, quando os pés dos sacerdotes tocam as águas, a palavra do Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Aleluia!
significa que Deus nos deu autoridade espiritual. Quando os sacerdotes pisam ali, no rio Jordão, as águas represaram na parte de cima. A parte de baixo secou. E agora o muro ficou de um lado só. E milhões de pessoas atravessaram uma terra prometida. A terra que emana leite e mel. Entre, aleluia, a bênção, estava o deserto. Mas aqueles que foram fiéis receberam a vitória. Amém, irmãos? Assim também é na minha vida e é na sua. A nossa trajetória começa no dia que nós nos batizamos. Quando é que vai terminar, pastora? Eu não sei. Eu não sei quando é que a nossa jornada vai terminar. Porque ou vai ser no arrebatamento, ou vai ser quando Jesus nos chamar no individual. Só sei que nós estamos no processo. E ao longo do processo do deserto, Satanás, ele é tão ousado, que ele teve coragem de desafiar Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Todos os dias, o inimigo das nossas almas nos desafia. Todos os dias, ele coloca a nossa fé em questionamento. Primeira coisa que a Bíblia registra para nós aqui em Mateus capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás muitas vezes nos prova nas nossas necessidades humanas. Qual era a necessidade de Jesus ali naquela hora? Comer. A Bíblia diz que ele estava com quê? Com fome. Irmãos, eu não sei, eu estou na linha do grupo que acredita que nós não estaremos aqui na grande tribulação, amém? Nós somos, pré-tribulacionistas, a Igreja Evangélica do Deus Vivo, nós cremos que nós, a igreja, aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que estiverem no grupo das 5 prudentes, aleluia, aqueles que estiverem com as botijas, a lâmpada acesa e a botija de reserva cheia de azeite, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Mas eu não sei, eu não posso garantir. Eu quero estar com o meu mestre, amém? Se a gente vai passar ou se a gente não vai passar, eu não posso lhe garantir. Porque tem outros textos que nos deixam meio em dúvida. Eu só quero ter certeza que eu vou me encontrar com o meu mestre. Aleluia! E o que é que tem a ver aqui com a necessidade? É que a palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse que quem não subir vai ter que fazer uma escolha. Ou coloca o número, o símbolo da besta na mão direita ou na testa, ou não vai poder comprar nem vender. Você sabe o que é que significa? Que para quem é ímpio, ele vai botar o sinal fácil, fácil. Mas seguindo esse raciocínio de que a igreja vai ter sido arrebatada e que os relaxados vão ter ficado, será que vão aguentar passar fome? Porque, irmãos, ou vai botar o símbolo, a marca da besta na mão direita ou na testa, ou não vai poder comprar e nem vender nada. Só que um dia nós estávamos aqui num culto de ensino, e eu mesma disse assim, muitos pais não vão aguentar ver o filho passando fome. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus me declarou que as crianças vão para a glória. Aleluia! As crianças não vão ficar aqui passando fome, não. Pai e mãe que tiver com a vida desconcertada vai ficar na terra, mas os filhos irão para a glória. Aleluia! Satanás pergunta, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí? E se você estiver desempregado? Vai negociar a sua fé? E se a coisa começar a estreitar para você? Vai negociar a sua fé? Vai fazer alguma coisa errada? Alguma coisa ilícita?
e ainda abrir a boca e dizer Deus sabe de todas as coisas. Satanás também nos prova no momento da dificuldade, irmãos. No momento da escassez. O deserto talvez seja a escassez na sua vida. Talvez seja o endividamento. Talvez seja o desemprego. E aí o diabo pergunta, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E tem muita gente retrocedendo na fé e dizendo, Deus sabe de todas as coisas e tem se corrompido. Você pode dizer misericórdia? Misericórdia. A segunda tentação, Satanás vai ali falar sobre os perigos da vida. Se jogue do templo. Leva ele lá para o alto do templo. Perigos da vida. Situações difíceis. Muitas pessoas estão abandonando a fé. Vocês sabiam que tem pessoas que não estão vindo para a igreja porque estão com medo? Depois da Covid, muita gente deixou de vir para a igreja, o grupo dos desigrejados, com medo de pegar uma doença. Mas continuam trabalhando, indo à escola, indo à faculdade, ao mercado, a todos os lugares. Parece que é só na igreja que tem contaminação, que tem contágio. Misericórdia. Muitas pessoas têm medo de sair de noite para vir para a igreja. Graças a Deus vocês estão aqui, amém, irmãos? Aleluia. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós, a maioria de vocês, já convidaram alguém, né, pastor Everaldo? Convida a pessoa para vir para a igreja. A pessoa ali garante que vem, dá a palavra que vem. E depois aconteceu alguma coisa. Bateu o desânimo, bateu a preguiça, chegou uma visita. Ficou com medo de vir sozinho, ficou com vergonha de vir. Mas para ir para um aniversário, para ir para um churrasco, para a casa da vizinha, estamos nos tempos da política, todos os dias a gente vê caminhadas e carreatas cheias. É ou não é? É ou não é? Mas, quando é para buscar ao Senhor, é tanta dificuldade. E aí Satanás faz uma oferta para Jesus. Olha só, Satanás diz para ele, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropecem com o pé em pedra. Irmãos, nós não estamos aqui para viver debaixo de um jugo desigual. Não estamos aqui para viver debaixo de um jugo de Satanás. Não temos que provar nada para o diabo, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Não estamos aqui para viver com medo. Nós não vamos tentar ao nosso Deus. Nós não vamos nos colocar em uma situação de perigo. Não vamos dormir com a porta aberta. Nós não vamos sair 3 horas, 4 horas da manhã sem necessidade. Se tiver necessidade, você vai. E o anjo do Senhor vai lhe levar e vai lhe trazer em plena segurança. Amém, irmão? Que em nome de Jesus, nessa noite, você receba o espírito de coragem e de ousadia na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Por último, Satanás, olha, a primeira necessidade é a necessidade da falta de pão. Agora Satanás quer inflar o ego de Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, se por um lado um grupo tem esfriado na fé e tem morrido no deserto da escassez, pode ter certeza, muitos estão morrendo no deserto da fama. Muitos estão morrendo no deserto da abundância. Muitos estão morrendo no deserto do sucesso. Nossa, pastora, é. A prova é que a igreja evangélica no Brasil, eu não vou falar nem de outros países, porque se eu for falar de outros países, tem Elvis Presley e Michael Jackson, que começaram na igreja e terminaram onde? No mundo. Um rei do rock, o outro rei do pop, mas a coroa da vida eles perderam. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e diga: minha coroa está aqui. Diga: eu estou cuidando
cuide para que ninguém tome a sua coroa. A coroa já está na tua cabeça. Aleluia! Quando Satanás mostra ali para Jesus todos os reinos da terra e diz: tudo isso eu te darei, se você abandonar a fé, se você deixar de servir a Deus. Quantos aqui no nosso país, irmãos, quantos jogadores, outrora no início da carreira, eram cristãos, quando faziam um gol, levantava a camisa e estava lá escrito: só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e agora levam uma vida de prostituição. Quantos eram crianças e adolescentes adorando ao Senhor nas suas igrejas, e depois que se tornaram famosos, agora são cantores pop. Misericórdia. Deixaram o altar e escolheram os palcos. Misericórdia. O deserto para essas pessoas foi o deserto da abundância. E muitos ficaram lá. Então, amados e queridos irmãos, a palavra hoje é para te dizer: se prepare para o deserto. Amém? Eu não estou jogando praga e nem maldição. Estou falando de Bíblia. Jesus passou pelo deserto para triunfar na cruz. Amém, irmãos? O povo de Israel passou pelo deserto para entrar na terra prometida. E nós, os crentes dessa geração, vamos atravessar o deserto e passaremos para o outro lado e cantaremos o hino da vitória. Aleluia! O céu é o nosso lugar. O céu está preparado para mim e para você. E assim como Deus deu vitória a Jesus, como Deus deu vitória a Israel no deserto, Deus também vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia.